Fala pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo de aquecimento para o nosso curso gratuito que vai acontecer na semana que vem. Tá logo ali, né? Falta uma semana para o nosso curso gratuito e esse aqui é mais um conteúdo de aquecimento para a gente chegar com os motores superaquecidos e a gente aproveitar ao máximo o nosso curso gratuito. E hoje a gente vai falar sobre um tema que tira o sono de muita gente, muitos profissionais de automação residencial, para a galera que está entrando para o mercado de automação residencial. Das primeiras grandes dificuldades é como e quanto cobrar por um projeto de automação residencial. Quando chega o primeiro projeto, né, primeiro dimensionamento, as pessoas pensam, poxa, e aí, né? Como é que eu devo precificar? Será que eu estou cobrando muito caro? Será que eu estou cobrando muito barato? Será que o preço é esse mesmo? Né? E será que o cliente vai fechar com esse preço que eu estou colocando aqui? Né? Se o cliente me perguntar por que eu estou cobrando dessa forma, o que eu vou responder? Ou até para quem ainda não entrou de fato no mercado, né, tem aquela curiosidade. Poxa, quanto que as pessoas cobram para um sistema de automação residencial? Quanto as pessoas geralmente ganham por um sistema de automação residencial? Então, se você já está no mercado e tem essa dificuldade de precificar as suas propostas, os seus sistemas, ou se você está querendo entrar para o mercado de automação residencial e tem essa curiosidade, né, como os profissionais fazem, né, suas propostas, os seus preços, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso curso gratuito, ainda dá tempo. É só digitar "eu quero" aqui nos comentários se você está assistindo pelo Instagram. Agora, se você está assistindo essa live no YouTube, você então vai apertar no link que está na descrição do vídeo, tá? E se você está vendo essa aula já gravada, é só digitar nos comentários aqui, então, "eu quero", ou ir na descrição dessa aula no YouTube, tá? Então, vamos lá, né? E aí, não esquece, né? Eu já vim esquecendo também, não esquece de entrar para o grupo do WhatsApp. É muito importante você fazer a sua inscrição e estar dentro do grupo do WhatsApp, porque vai ser lá no grupo do WhatsApp que eu vou enviar todos os materiais, os e-books do nosso curso, os links das aulas, as ferramentas. Então tem muita coisa, né? Tem planilhas que eu mando para vocês. Então vai ser tudo pelo grupo do WhatsApp. E aí depois não adianta, pô, você tá lá, não tá no grupo do WhatsApp e vai ficar me mandando mensagem aqui no direct do Instagram, porque eu sei que acontece. E vai falar, poxa, Léo, onde que tá a lista que você mandou? Que você falou que ia mandar? Cadê a planilha que você falou que ia mandar? Cara, tá tudo no grupo do WhatsApp. Então, se você fez a sua inscrição, fica lá dentro do grupo do WhatsApp, porque vai ser por lá que eu vou enviar todos os materiais, inclusive os links das aulas, tá? Então não deixa de entrar pro grupo do WhatsApp. Inclusive, se essa aula aqui, eu vou fazer um resumo dessa aula. Hoje ainda eu vou enviar o resumo dessa aula lá no grupo do WhatsApp. Então, se você não está no grupo do WhatsApp, você já está perdendo, porque hoje eu já vou mandar o resumo dessa aula aqui, tá? E além disso, hoje também a gente vai conversar com o João, da J2 Automação, e eu estou vendo aqui que o João já entrou, já deu até boa noite aqui, né? Hoje a gente vai conversar com o João, da J2 Automação, lá de Maceió, né? E aí a gente vai entender como é que o João chegou nos seus primeiros 100 mil reais com automação residencial, qual foi a trajetória do João, como é que ele faz as propostas dele, como é que ele precifica, né? Como que ele faz essas propostas também. A gente vai entender a experiência do João também, tá? E aí, então, como eu já falei, né? Eu vou disponibilizar o resumo dessa aula no final. Então, para você receber o link, né? Para você receber o resumo dessa aula, fica comigo até o final, tá? E aí, no final, eu vou te falar como que você vai receber. E aí, então, vamos lá, né? Quanto cobrar por um projeto de automação residencial? Eu sei que muita gente perde clientes porque não sabe precificar. Muita gente fala, poxa, Léo, eu faço propostas, eu consigo clientes, eu consigo prospectar, né? Eu consigo gerar desejo nos clientes, mas eu não entendo por que as minhas propostas não fecham, por que eu não consigo vender para os clientes de automação residencial. Eu vejo que tem a demanda, mas eu não consigo converter essa demanda em projetos fechados.
E isso aconteceu comigo também. Eu fiquei 1 ano e 2 meses, quando eu abri a minha empresa, há 10 anos atrás, né, na verdade há 11 anos atrás, eu abri minha empresa em 2014, em janeiro de 2014, eu fiquei 1 ano e 2 meses sem vender nenhum projeto. Zero, nenhum projeto. 1 ano e 2 meses sem vender nenhum projeto. Isso há 11 anos atrás. Né? Por quê? Porque eu não sabia como precificar da forma certa, como fazer uma proposta e apresentar da forma certa. Né? Então, quando eu descobri isso, né, as coisas passaram a acontecer para mim. Né? Mas imagina você ficar 1 ano e 2 meses para fechar o seu primeiro projeto. Né? Você não precisa passar por isso. E na live de hoje você já vai entender como que funciona esse processo. Tá? E aí tem muita gente que cobra barato demais e acaba trabalhando de graça. Trabalha, até consegue, com certeza, né? Quando você cobra barato demais, com certeza você vai conseguir fechar projetos, mas não vai conseguir evoluir, né? Você não vai conseguir prosperar. Quem vende barato demais, com certeza não prospera, né? Não consegue ganhar dinheiro, trabalhar de graça, né? Assim, poxa, só o relógio, né? E mesmo assim tem que dar corda nele, né? E tem gente que joga o preço lá em cima. Outros profissionais cobram caro demais. E aí, poxa, o cliente geralmente costuma até sumir, né? Às vezes o cara nem te responde. E aí o cara, poxa, não consigo vender. E aí fica naquela agonia e não consegue achar o ponto de equilíbrio ou não sabe como argumentar com o cliente sobre o que ele está oferecendo, né? E aí, além disso, além de tudo isso, ainda tem os valores cobrados, né, na internet, os preços de internet, os dispositivos que estão na internet. E aí tem muita gente que fala, poxa, Léo, eu cheguei no cliente, apresentei a proposta para o cliente e o cliente me veio com a proposta de comprar os equipamentos na internet e me pedir para instalar. Poxa, eu fiz a minha proposta e o cliente falou, não, pode deixar que eu vou comprar isso tudo na internet. E aí você instala para mim. Isso também é outra coisa que é péssimo, né, para qualquer profissional, não só de automação residencial, mas de qualquer área. Imagina você podendo vender os equipamentos, né, e a gente vai ver que muito além de vender os equipamentos, a gente presta serviço mesmo, né, a gente dá garantia, tem um monte de coisa que envolve isso, a gente vai falar sobre isso. Né, mas é muito frustrante você enviar uma proposta onde você está oferecendo toda a solução e o seu cliente te propôs de fazer só a instalação. Né? E aí você tem que competir com preços de internet. E aí o seu cliente vai olhar lá e vai ver que o preço da internet, obviamente, é muito mais barato do que os valores que você está oferecendo. Né? Mas a gente vai ver como contornar isso aqui na aula de hoje ainda. Tá? Ó, eu tô vendo uma galera dando boa noite, Kleber, Edmar. Poxa, eu entrei aqui todo mal educado, não dei boa noite pra galera, né? Boa noite, pessoal, é isso aí. E aí, então, qual que é a importância de precificar corretamente? Né? O principal erro do profissional de automação residencial na elaboração da proposta é achar que só o projeto que ele está ali fazendo o orçamento é só equipamento. Então tem muita gente, né, que faz uma lista de dispositivos, coloca o preço, coloca modelo, coloca marca, modelo, faz uma listinha ali de dispositivos e aí entrega para o cliente, né, e fala, olha, essa aqui é a minha proposta. No final do orçamento lá, coloca lá o valor total, né, faz uma lista de dispositivos e no final coloca o preço total. Cara, o que a gente faz com uma lista? Imagina, ó, lista de material escolar, lista de supermercado, lista de qualquer coisa. Quando você recebe uma lista, a primeira coisa que a gente faz é consultar preços. Né? Então, se você faz orçamentos, e eu já não gosto dessa palavra, orçamento. Para mim, orçamento é o que o cliente tem para investir. O cliente tem um orçamento para investir e a gente elabora uma proposta. Né? Para mim, eu não gosto de falar orçamento. Eu sei que orçamento é sinônimo de proposta. Né? Mas para mim, a proposta ela é uma proposta de solução. Né? E o orçamento é o que o cliente tem para investir. Mas, né, assim, foi só um parênteses. Mas imagine então, né, se você oferece para o cliente uma lista de dispositivos, uma lista de equipamentos, o natural é o cara pegar aquela lista e consultar os preços. Ele vai consultar principalmente na internet. Né? E além disso, ele pode consultar outros profissionais, né, os seus concorrentes, tal, mas
Normalmente, o primeiro lugar que o cliente vai é na internet. E aí, o que acontece? Lá na internet, os preços são baratíssimos. Praticamente o mesmo valor que você está comprando diretamente no fornecedor. Né? E isso é super frustrante, porque aí o cliente vem com aquela proposta de falar para você que ele vai comprar os equipamentos na internet e vai te pedir para instalar. E você vai ficar numa saia justa total, né? Por quê? Porque você já entregou para o cliente a lista prontinha para ele comprar, né? E aí, se você não instalar para ele, pode ter certeza que ele vai arrumar um outro instalador, um outro eletricista, um outro profissional que sabe pelo menos o básico para instalar no seu lugar. E aí você precisando de trabalho, né? Você está começando agora no mercado de automação residencial, você está começando agora, né? Você está precisando de portfólio, você está precisando aparecer no mercado, o que você faz? Você vai lá e aceita a situação. E tem muito aluno que fala para mim, poxa, Léo, o cliente quer que eu só instale. Então, cara, realmente, no começo, eu não vou ser hipócrita de falar, cara, você não pode fazer só instalação. Eu sei que para quem está começando, né, fazer portfólio é realmente muito importante. Então, muitas vezes, para quem está começando, é sim válido, às vezes, abaixar o preço, um pouco do seu preço ali para ficar um pouco mais atrativo para o cliente, né? Em alguns casos, ali bem no inicinho, né, você está precisando pegar os primeiros projetos, está precisando fazer o efeito bola de neve, né? Está precisando ter as primeiras experiências, e o cliente vier com essa proposta, eu falo com os meus alunos, cara, se não tem outro jeito, né, assim, faz só a instalação para o cliente, né, mas não se sujeita a trabalhar só fazendo a instalação. Por quê? Né, cara, assim, quando a gente vai fazer uma proposta de automação, uma proposta ela envolve várias camadas, né? Tem estudo, tem dimensionamento, tem análise, tem o levantamento, você vai entender as demandas do cliente, tem a personalização, tem a segurança, tem o conforto, né? Tem tudo isso que a gente coloca em consideração quando a gente vai elaborar uma proposta. Então, a elaboração de uma proposta é a criação de uma solução, é o dimensionamento de um sistema de automação residencial. É muito diferente do que entregar um orçamento com uma lista ali de dispositivos. Vamos supor, né, pessoal, não estou querendo desvalorizar não, mas como se fosse um eletricista, né? O eletricista, ele chega numa obra, a primeira coisa que ele faz é uma lista do que o cliente tem que comprar na loja de material elétrico, né? Ó, tem que comprar tantos disjuntores, tem que comprar tantos metros de cabo 1,5, tantos metros de cabo 2,5, tantos metros de cabo assim, sabe? E aí o eletricista, ele tem o costume de trabalhar por serviço. O eletricista, geralmente, ele não vende material elétrico, né? Então o eletricista, geralmente, ele tem mesmo essa cultura de chegar na obra, faz uma lista ali para o cliente vai lá e faz cotação em várias lojas de material elétrico e também na internet, né? E aí, muitas vezes, principalmente eletricistas, né, eles costumam fazer a proposta nesse formato. Mas não é só eletricista que faz proposta nesse formato, não. Tem muita gente, inclusive profissional de automação, que está no mercado há mais tempo, que ainda faz proposta colocando os dispositivos como se fosse uma lista, né? E aí, o que acontece, né, quando você não sabe cobrar direito, quando você não sabe elaborar a proposta do jeito certo, né? Primeira coisa que acontece, você desvaloriza o seu trabalho. Você passa insegurança para o cliente. Você vamos falar assim, né? Você começa a pensar que automação não dá dinheiro. Por quê? Poxa, você não consegue fechar. E aí, quando você consegue fechar com o cliente, é o cliente querendo comprar na internet, né? E aí você fala, poxa, até tem serviço, até tem demanda, mas se eu cobro caro demais, o cliente não fecha. Ou se eu cobro barato demais, ou se eu passo a lista e o cliente procura na internet e eu não consigo vender, se eu não consigo pegar o serviço se não for o cliente comprando na internet, né? Então é super frustrante essa situação, mas eu vou mostrar para vocês, né, que existe sim, e é muito simples você mostrar para o cliente que o seu trabalho vale mais do que os equipamentos que são vendidos na internet, né? A gente vai falar sobre isso ainda aqui, né? Então, pessoal, qual que é a estrutura da precificação? Anota aí, né? Eu vou passar para vocês agora papel e caneta aí,
para você entender as camadas de uma proposta de automação. Envolve basicamente 3 coisas, tá? Eu vou colocar aqui 3 coisas básicas que envolvem uma proposta de sistema de automação. Primeira coisa, projeto. Toda proposta de automação residencial, ela precisa envolver o fator projeto. Ah, Léo, mas eu já te vi aqui falando no Instagram, eu já te vi aqui nos seus conteúdos, você falando que se uma casa está pronta, ela já tem a infraestrutura dela. Né? E projeto, para que serve o projeto? O projeto serve para fazer uma infraestrutura. Então, se a casa está pronta, você não vai fazer a infraestrutura do cliente, você não tem que entregar um projeto, correto? Correto. Né? Assim, a casa está pronta, não tem que entregar projeto. Você não precisa fazer, desenhar e essas coisas, não precisa. A casa está pronta, você não precisa entregar o projeto, mas não quer dizer que você não tenha que elaborar uma documentação. Então, quando você vai chegar na casa do cliente, que a infraestrutura está pronta, você não vai fazer o projeto, mas você vai entregar a lista dos dispositivos, aí sim, né? Fechou, depois de fechado, tá? Depois que você vendeu o sistema, você vai entregar a lista de dispositivos para o seu cliente, você vai fazer um planejamento da instalação. O que é um planejamento da instalação? É como se fosse mapear a casa do cliente, ó. Interruptor. Você vai nomear, né, os interruptores. Ó, interruptor. Quer ver? Eu tenho aqui a forma como eu faço. Olha só, por exemplo, esse aqui, ó, é um interruptor inteligente que vai ser instalado numa casa pronta de um cliente meu que já tem a casa pronta, e eu vou instalar na casa dele, eu não vou fazer a infraestrutura. Mas não quer dizer que eu não vou entregar para ele a documentação do planejamento da instalação. Né? E aí, o que eu faço? Olha, eu etiqueto que fala, né? Eu coloco a etiqueta, né? Eu acho que é esse, etiquetar. Eu coloco a etiqueta identificando cada um dos interruptores inteligentes. Então, esse aqui, por exemplo, ó, eu identifiquei como D. O que acontece? Ó? O interruptor D, ele tem 3 canais, canal 1, canal 2 e canal 3 do interruptor D. O interruptor D, ele vai ficar na sala. Né? Então, eu tenho tudo isso mapeado numa documentação técnica, e aí quando eu ou o meu instalador, quando a gente chegar lá no cliente para instalar, eu já vou pegar lá o meu caderninho, né, do meu planejamento aqui, vou falar, olha, na sala tem o interruptor D, que vai ficar aqui na entrada da sala, e tem o interruptor E, que vai ficar do outro lado da sala. O interruptor D vai receber 2 circuitos, né, de iluminação, o outro lá vai receber o circuito tal. Né? Então eu tenho tudo isso documentado. E além disso, eu tenho manual descritivo desse meu planejamento, né, desse meu projeto, entre aspas, que o projeto é de infraestrutura. Né? Então percebe que eu preciso levar um tempo, no mínimo, para elaborar essa documentação que o cliente vai ter, vai receber no final da instalação, o cliente vai receber toda essa documentação para ele ter lá arquivado e saber tudo sobre a infraestrutura dele, tudo sobre o sistema dele. Então, olha só, isso já não deve ser precificado, isso é um serviço que você vai fazer, que inclusive vamos falar assim, né, tem direito autoral. Isso você estudou para isso, você investiu em curso, em treinamento para poder saber fazer essa documentação, para planejar a instalação do cliente. Então, isso entra na proposta. Né? E as pessoas muitas vezes não colocam. As pessoas geralmente colocam só os equipamentos, colocam uma margem, colocam a margem lá quanto que ele quer ganhar em cima de cada equipamento, coloca o valor de instalação às vezes. Né? Mas o projeto ou o planejamento dessa instalação é a primeira coisa que você precisa pensar que tem que estar precificado ali, que é seu tempo e é o seu conhecimento. Né? Segunda coisa, né? São 3 camadas. Então, primeira camada, projeto. Segunda camada, equipamentos e materiais. Aí sim, você vai descrever os equipamentos que você vai usar nessa instalação. Porém, o que eu defendo, né? Não faça uma lista de equipamentos. Não faça, por exemplo, interruptor, nova digital, linha Safira, 3 canais. Ó, esse aqui, né? Interruptor de 3 canais da linha Safira,
tal. Você coloca lá modelo e marca, né? Ó, modelo, deixa eu ver se ele tem um modelo disso aqui. Coloca até o código, tem gente que coloca até o código. Ah, nem sei, aqui não... Às vezes a pessoa coloca até o código lá, modelo, código e fabricante. O que o cliente vai fazer? Ele vai pegar a quantidade lá, modelo, vai jogar na internet, modelo, fabricante, joga na internet, viu o preço lá no Mercado Livre, às vezes, né? E ele fala, olha, no Mercado Livre, esse interruptor que o Léo tá falando aqui, que custa, na proposta do Léo aqui, esse interruptor custa R$300. Aqui na internet, eu tô achando ele por, sei lá, R$100, cento e poucos reais. Poxa, o Léo cobra caro pra caramba, né? A primeira coisa que o cliente pensa, né? Poxa, o Léo é careiro. O Léo cobra caro demais, porque esse interruptor que ele está colocando aqui, eu achei o mesmo interruptor na internet. O Léo falou que na proposta dele está me vendendo por 300. Lá na internet eu achei por 100. Mas a gente vai ver aqui por quê, né, que isso acontece. Mas o que você precisa fazer? Colocar uma solução. Você precisa apresentar a sua proposta como uma solução, não como uma lista de equipamentos, tá? A gente vai falar daqui a pouco. E a terceira camada é a instalação. Olha aqui, ó, tem gente falando, isso aqui já aconteceu comigo, já aconteceu com um monte de gente, inclusive já aconteceu comigo também, tá? Já aconteceu comigo também, Felipe. Mas a terceira camada, instalação. Você precisa colocar o valor da instalação na proposta. Então, olha só, um equipamento na internet, ele só tem o valor do equipamento. No máximo, o cliente vai pagar o frete. Mas fora isso, o cliente não tem projeto, não tem documentação técnica, não tem a instalação, não tem nada disso. O cliente só compra esse equipamento aqui, pura e simplesmente. E aí, como é que ele quer falar com você? Poxa, o Léo cobra caro, o Léo cobrou R$300 na internet, eu achei por 100. Mas, cara, aí eu falo para o meu cliente, você só achou por 100 na internet porque eu te falei qual interruptor que você deveria comprar. Eu te indiquei qual é o interruptor que eu sei que funciona, qual é o interruptor que eu sei que é bom. Se eu não te falasse isso, se você não te passasse essa informação que é minha, da minha experiência, do meu conhecimento, você não chegaria nesse interruptor e compraria ele com a segurança que você quer comprar, porque você já sabe que eu te falei que ele é bom. Né? Então, esse que é o grande lance. Né? Então, na internet, o seu cliente, ele compra o equipamento, mas ele só compra o equipamento porque você falou para ele qual é o equipamento que é para comprar. Então, o que o profissional deve fazer? Não fala qual é o equipamento que você vai colocar na casa dele. Ah, Léo, mas isso, poxa, o cara não tem que saber? Tem que saber. Ele tem que saber qual é a solução que você vai oferecer para ele. Aí é que está o grande lance. Você oferece para o cliente uma proposta de solução. Por quê? Você vai na casa do cliente e aí você vai entender as demandas do cliente. E eu vou fazer um parênteses aqui, tá? Porque entender as demandas do cliente não é só saber se o cliente quer que automatize a iluminação, não é só saber que o cliente quer, eu quero iluminação, automação de iluminação, TV e ar-condicionado. Essa não é a demanda do cliente. Sabe qual é a demanda do cliente? É saber como você pode ajudar aquela família, a família dele, a se sentir mais segura. Como você pode ajudar na rotina do dia a dia do cliente, resolver situações onde o cliente se incomoda com alguma coisa que ele tem ali todo dia ele tem que ligar a torneira ali para poder fazer a irrigação. Todo dia o cliente tem que fechar a cortina porque bate sol no sofá. Todo dia o cliente tem que ligar para casa para poder saber se os filhos estão bem, porque ele fica no trabalho preocupado. Todos os dias o cliente tem que conversar com os vizinhos para saber se não aconteceu alguma coisa estranha na rua. O cara mora num lugar que ele fica... que ele não se sente 100% seguro e ele quer saber se tem alguma coisa acontecendo ali no entorno da vizinhança. Então, a demanda, tem muita gente que fala assim, o que você quer? Chega lá no cliente, o que você quer? A gente automatiza a iluminação, TV, ar-condicionado e tal, não sei o que, você quer o quê? Cara, o cliente não quer nada, o cliente ele quer um sistema que resolva o dia a dia dele. Se você vender automação como um sistema que vai só automatizar a iluminação, a TV e o ar-condicionado, não sei o que, essas coisas, o cliente vai olhar para aquilo, ele não vai enxergar o valor que está por trás desse serviço,
Ele não vai enxergar o que você vai de fato oferecer de benefício. Automação de iluminação, TV, ar-condicionado, tal. Quando você fala isso, eu estou falando aqui, ó. Olha, escuta eu falando. A gente tem automação de iluminação, TV, ar-condicionado. Você enxerga desejo, você sente interesse quando alguém fala automação de iluminação, TV, ar-condicionado? Cara, isso não gera interesse em ninguém, inclusive parecendo até realmente que é uma besteira. Por quê? Porque a iluminação funciona sem automação, porque a TV funciona sem automação. Aí o seu cliente vai virar para você e vai falar aquelas coisas assim: mas eu não posso levantar para poder acender a luz? Eu não posso levantar, não posso usar o controle remoto para poder trocar o canal da televisão, para ligar a televisão? Quando você oferece automação dessa forma, o seu cliente te responde assim, né? Agora, quando você chega no cliente e você fala para ele: cara, como que eu posso te ajudar a melhorar aqui o seu dia a dia? Como que eu posso fazer para você se sentir mais seguro aqui na sua casa? Como que eu posso te ajudar a eliminar serviços repetitivos aqui no seu dia a dia? Como que eu posso te deixar mais tranquilo, monitorando aqui a sua família enquanto você está no trabalho? O que te preocupa? O que você gostaria de ter nessa casa que eu posso te ajudar na experiência do dia a dia? E aí ele vai te falar: poxa, aqui eu me sinto... a gente está aqui nessa casa, mas a gente já andou escutando aqui que teve alguns roubos na vizinhança. E aí você vai mostrar para ele como você pode colocar automação ali para ajudar, né, a ele se sentir mais seguro, a ele conseguir monitorar. Poxa, Léo, aqui... Aí ele vai te mostrar, né? Pô, se a gente pensou isso aqui e tal, bate sol aqui todos os dias a gente precisa tomar o cuidado de fechar aqui a cortina e tal. Então você vai entender qual é as preocupações do cliente e como que a automação entra na rotina do cliente para ajudar ele. É totalmente diferente. Entender a demanda do cliente é entender a rotina dele, é entender a dinâmica da casa dele para você inserir automação em cima das coisas que ele quer. E muitas vezes passa pelo luxo, sim. Muitas vezes passa pelo... Eu falei sobre isso aqui ontem, né? Muitas vezes o cliente ele tem, sim, a necessidade sei lá, de se mostrar, né? De ostentar. E aí, se eu sei, né, que o cliente... Nossa, eu queria um negócio muito legal para receber meus amigos, eu queria um som e tal. Só que, cara, então é isso que a gente vai te vender. É isso que a gente vai trazer para você. Então você vai na casa do cliente, você vai marcar uma reunião com o cliente, você vai na obra do cliente e vai ter essa conversa com ele. E o seu cliente vai te falar das coisas que ele gosta, das coisas que ele deseja, quais são as expectativas que ele tem com essa casa nova, quais são as preocupações que ele tem, onde ele vai morar ali, né? Como que ele lida com as situações do dia a dia dele. E aí você vai colocar a automação no processo ali, né? E aí, então, voltando, né? Além de entender as demandas, você vai dimensionar um sistema adequado para esse cliente e aí sim você vai criar essa solução, né? E aí você também vai instalar, configurar e oferecer toda a tranquilidade de um bom pós-venda. Então, olha só a diferença que a gente está conversando aqui de você entregar para o cliente uma solução personalizada dentro do que ele realmente precisa. Você vai até o cliente, você vai ouvir as demandas do cliente, você vai entender, e muitas vezes muitas informações o cliente não passa para a gente, muitas vezes a gente entende quando o cliente fala, que às vezes o cliente também nem sabe expor, né, as demandas dele. E muitas vezes você vai entendendo que é um cliente que preocupa sim com segurança, que preocupa sim com essas questões. E aí você vai colocando isso, entendendo, entregando para ele essa solução. A proposta de internet, o preço de internet não tem nada disso. E além disso, é a configuração, a instalação, a configuração e o pós-venda. O pós-venda, que é super importante. O seu cliente, ele vai contratar você também pela tranquilidade de saber que ele pode, se ele tiver algum problema, você vai estar ali para resolver imediatamente para ele. Então você tem que passar essa autoridade, você tem que passar essa segurança, você tem que passar o seu compromisso de um excelente profissional, porque esse cliente, quando ele fechar com você, ele entender essa solução, né, que você entrega
3 vezes mais do que uma proposta de internet, e esse cliente vai fechar com você, aí sim, esse cliente vai passar toda essa experiência para os próximos clientes, para os outros clientes que vão vir, né? Então, a automação residencial é uma venda consultiva, não é uma venda de dispositivos, tá? Ah, Léo, mas tem um outro problema. Aí, né, se a gente tem várias situações, né? E aí tem gente que fala, ah, Léo, tem outro problema. Eu também vendo áudio e vídeo, eu vendo redes, eu vendo aspiração central, eu vendo piso aquecido. E aí, quando eu vou falar com o cliente que eu tenho tudo isso e o cliente quer que a gente venda tudo isso, e aí eu vou colocar tudo dentro da proposta, por mais que eu nem cobre tão caro assim, né? Por mais que eu segure aqui na precificação, não coloco uma margem tão alta, mas o cliente pediu automação, home cinema, sonorização, rede na casa toda, né? Aspiração central, piso aquecido. E aí, quando eu coloco tudo isso na proposta, fica caro pra caramba. O cliente não fecha, mas é lógico, né? Você encheu a proposta de coisas, encheu a proposta de solução, colocou tudo que você vende, ofereceu para o cliente vai sumir. Porque vai ficar muito caro, vai ser muita coisa, vai ficar uma proposta super inchada e o cliente vai achar, poxa, esse cara cobra caro demais. Mas, para isso, existe o método da proposta em fases. Para isso, existe o método da proposta em fases que eu tanto falo, né, que eu mostro praticamente, né, todos os dias meus alunos vendendo, os meus alunos fechando projetos. Você já viu aqui no Instagram projetos que eu coloco aqui de alunos fechando projetos de 50 mil, de 80 mil, de 100 mil, 350 mil reais. Eu já mostrei aqui um projeto de 350 mil reais. Pô, como é que a galera vende isso? Com o método da proposta em fases, né? Que eu vou mostrar o método da proposta em fases, passo a passo, no nosso curso gratuito, tá? Então, por isso é muito importante. Eu não consigo mostrar o passo a passo todo aqui numa aula, numa live aqui no Instagram. A gente vai ter o curso gratuito onde eu vou falar o passo a passo dessa proposta em fases, que é infalível para você fechar propostas grandes, projetos grandes, de mais de 50 mil reais, de mais de 100 mil reais um projeto. Ah, tem todo dia esse projeto? Não tem todo dia, mas você vai ter projetos, vamos falar assim, né? Todos os dias você vai ter projetos de 10, 20 mil reais, mas para fechar, e vai usar o método da proposta em fase para fechar esses projetos de 10 e 20 mil também, tá? Mas você vai chegar nos projetos lá onde seu cliente vai comprar tudo que você vende, né? Automação, home cinema, sonorização, aspiração central, rede e tal, vai comprar tudo de você aplicando o método da proposta em fase, porque se não for aplicando o método da proposta em fase, muito provavelmente você não consegue vender esses projetos grandes, tá? Mas por isso que você tem que vir para o curso gratuito. Se você ainda não fez sua inscrição, digita eu quero aqui nos comentários desse vídeo, ou se você está no YouTube, no link da na descrição vai ter o link, tá? O método da proposta em fases vai fazer você fechar os projetos grandes com mais facilidade, tá? E aí, pessoal, a gente vai chamar aqui para vocês entenderem também um pouco da trajetória do João. Eu vou chamar o meu aluno aqui, o João, para falar um pouquinho da trajetória deles. Mas fica aqui comigo ainda, porque eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma fórmula de precificação, tá? A gente vai encerrar depois da entrevista com a fórmula de precificação, onde eu vou mostrar para vocês todos os elementos de precificação de um dispositivo mesmo, né? Que você vai usar nas suas propostas. Então eu vou trazer para vocês essa fórmula, mas eu vou chamar o João aqui. Vamos conversar com o João e no final eu mostro para vocês a fórmula da precificação, tá? Fica aí que a gente vai... Pera aí, cadê o João? Aqui o João. Só esperar o João entrar. Aí, deixa eu arrumar na câmera aqui. Fala, João! João Vitor de Maceió. Fala, Léo, tudo bom? Tranquilo? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Tá ouvindo aí tudo certinho? Legal, tudo certo. João, se apresenta pra galera aí. Fala quem é você, de onde você é. Beleza. Boa noite, pessoal. Todo mundo que tá aqui na live, né? Sou o João, sou daqui de Maceió, Alagoas, tá? Sou da empresa J2 Automação. Sou eu e o Jorge, que é o meu sócio, por isso que é J2. Sou engenheiro eletricista, já sou formado aí há 3 anos como engenheiro, mas
sou técnico, eletrotécnico já aí há 10 anos. Eu me formei com 19 anos, estou com 30 agora e estamos aí, trabalhando. Comecei com o Léo aí, acho que foi na segunda turma do Léo, faz um tempinho aí, mas estamos aí na luta também. Ô, João, e eu esqueci de perguntar, cara, de validar sua participação. Só participa aqui alunos que já faturaram mais de 100 mil reais. Você já faturou mais de 100 mil reais com automação residencial? Já sim. Quanto que Já. tá o seu faturamento aí? O faturamento hoje está em torno de 300 mil. 300. Legal. João, então tá validado a sua participação. Mas me conta, cara, antes de trabalhar com automação residencial, antes de ter esse interesse por automação residencial, o que que você fazia antes de trabalhar com automação? Então, desde novo, né, eu comecei como menor aprendiz na área de elétrica, e aí da área de menor aprendiz fui galgando normal, natural, né? Eletrotécnico, e aí do eletrotécnico eu fui para a indústria, e aí eu já me interessava muito com indústria, uma parte de automação industrial, já estudava CLP, já estudava programação, tudo voltado para a área de automação industrial. E aí, tudo bem. Na minha cabeça, eu achava que eu ia continuar assistindo, eu achava que ia continuar vivendo essa área de automação industrial. E passando tempo, olhando o Instagram, comecei a estudar engenharia elétrica e com essa área de automação industrial na cabeça, é, caí numa live sua no Instagram falando sobre automação residencial. Nisso, eu não sabia desse mundo da automação residencial. Na minha casa, tinha feito uma reforma na minha casa, e eu só por curiosidade mesmo, comprei interruptores inteligentes, coloquei na minha casa, coloquei uma Alexa no meu quarto, uma Alexa na sala, e todo mundo que vinha na minha casa perguntava, que legal, Alexa, que é isso, luz. Só que eu não me atentava, até quando eu caí na live do Léo e vi o mundo que era automação residencial. E aí eu vi que tinha um mundo, e aí foi quando bateu aquele estalo na mente e eu comecei tudo. E aí, assim, como é que você se sentia trabalhando no CLT, né, assim, e de olho no mercado de automação residencial, cara? Como é que sentimento que você tinha, assim, né, de ser CLT e olhando para o mercado de automação residencial? Cara, Léo, vou te ser muito sincero. A primeira vez que eu vi você falando na internet, eu achei que era mais um charlatão de internet. A verdade foi essa, sendo muito sincero, tá? Porque a gente vê muita coisa na internet, muitas promessas, e quando você vem com 100K, você vê, cara, eu acho que isso é mais uma lorota da internet. Mas aí comecei a ver, comecei a pesquisar, comecei a estudar, comecei a analisar e vi que realmente é muito mais palpável que muita gente que está aqui na live imagina. Muito mais palpável que muita gente que está aqui na live imagina. E geralmente a gente pensa, pô, 100 mil é muita coisa, mas quem está no mercado de automação residencial sabe que, inclusive, 100 mil é muito pouco, né, cara? 100 mil é muito Um pouco. projeto meu passou isso daí brincando, você sabe, né? Um É, legal. projeto passou isso daí brincando. E falando em projeto, cara, me fala aqui dos seus projetos. Inclusive, eu acho muito legal que você entrou nos painéis de LED, né, cara? Me fala, a estação agora é painel de LED. Sim, agora estamos com os painéis de LED, é um novo mundo na automação, né? Na automação residencial, está migrando agora, está começando assim. Aí para o lado do sul, isso daí já é muito mais difundido, né? Em São Paulo, Rio Grande do Sul, já é Minas Gerais também, já é bem mais comum, mas aqui no Nordeste está começando agora. E é aquela coisa, né? Quem chega à primeira fonte bebe água limpa. Então, temos que ser o primeiro em tudo que a gente vai fazer. E aí estamos começando a galgar, estamos tendo reuniões, estamos crescendo, porque até então o painel de LED era visto só como algo comercial, propagandas, não tinha ainda essa parte de residencial, né? Você tem realmente um cinema em casa, literalmente, na sua piscina, que é onde eu acho que a maioria das pessoas, quando vão dar uma festa, dar uma recepção numa casa, quer estar numa área ali, numa área de piscina, numa área aberta, que consegue ter ali desfrutar de um lazer melhor. Pois é, cara. E aí, a partir do momento que você instala o seu primeiro painel de LED, cara,
né? Assim, a galera começa a ver na casa, né, dos amigos, o cara vai lá na casa do cara, enxerga e fala, poxa, quem fez para você? Né? Quem me passa o contato desse cara? E um começa a indicar para o outro, né? Isso. É a melhor indicação que tem. A melhor propaganda é o boca a boca. E, cara, assim, eu já tô falando aqui já tem um tempo. Todo mundo aqui que está assistindo essa live, cara, se prepara para o ano que vem. 2026 vai ser ano de Copa do Mundo. 2026 vai ser ano de eleição, mas principalmente Copa do Mundo. Cara, Copa do Mundo, a galera sempre investe em sonorização, sempre. E é interessante, cara, assim, porque a galera investia em projetor, né? Todo mundo comprava projetor para a Copa do Mundo e tal, não sei o quê. Esse ano vai ser venda de painel de LED. 2026 vai ser muito painel de LED. Então se preparem para vender painel de LED, que 2026 a demanda vai ser gigante. Inclusive, eu estou com algumas propostas em mesa para alguns clientes. E, assim, quando eu falo para os clientes, eu falo, ó, não é papo de vendedor. Os meus fornecedores de painel de LED, eles já estão falando, João, tem hora que eu vou formular uma proposta, eu falo com o meu fornecedor, e um dia, no outro dia, ele diz, João, já acabou aquilo que você estava querendo, só daqui a um mês. Isso agora, você avalia no que vem. Então, assim, o preço vai, a lei da oferta e da procura, né? O preço vai aumentar, você não vai ter. Então, assim, para os meus clientes que eu estou oferecendo agora, que a gente está conversando, eu estou falando, a hora é agora, que ano que vem esse negócio vai ficar, todo mundo vai querer e não vai ter. Vai ser bem mais escasso, né? Vai ser bem mais escasso. E o preço sobe, né? Quando começa a faltar no mercado, a demanda vai ser grande, com certeza vai faltar no mercado. Ô, João, e cara, fala pra galera, quanto custa um painel de LED aí para você instalar? Por quanto você vende um painel de LED aí? Ó, vai depender aí do tamanho do painel, tá? Lógico que a gente vai trabalhar nas proporções, 2 por 1, 3 por 2, 4 por 2 e assim sucessivamente. Você tem que trabalhar na proporção 16 por 9, que é Full HD. Aí vai variar. A gente trabalha desde os 2 por 1, 2 por 1 da gente está saindo por 62 mil, 3 por 2, 96, 4 por 2, 114, e aí vai. A gente vende painel até de 477 mil. Mas esse de 477 você nunca vendeu, né? Porque você não chegou nesse Não, nível. ainda não. Estou com a proposta dele, mas ainda não vendi. Mas estamos conversando. Uma Mas olha proposta só, para um local bem legal. pois é, um painel de LED aí não vai sair por menos de 60 mil, né, cara? E aí, quando eu falo, pô, 100 mil reais, só um painel de LED que você vender aí, você já tá próximo dos seus 100 mil, né? Sim, com certeza. O Ô, primeiro João, painel de LED que eu vendi, eu já passei 100 mil. aí. João, e me fala, cara, assim, hoje, né, como é que você se sente trabalhando com automação residencial, tendo esse faturamento? O que que significa para você hoje estar trabalhando com automação residencial e ter os resultados que você já tem? Cara, significa, como eu posso falar assim, resumir, eu acho que o bem mais valioso que a gente tem hoje em dia não é o dinheiro, é o tempo, tá? O tempo é o bem mais valioso que a gente tem. Então, quando você está trabalhando CLT, está trabalhando em locais assim, fichado, como diz, né? Você fica preso, seu tempo fica muito escasso. Você trabalhando com automação, que é o nosso caso aqui, trabalha com automação, presta serviço, vende produto, você trabalha com qualidade, você tem mais tempo livre para você estar com a sua família, para você estar com sua esposa, para você estar, enfim, fazendo o que você gosta e está sendo bem remunerado, tá? Está sendo bem remunerado para aquilo que você ama fazer e gosta de fazer. Então, quem trabalha com quem gosta, com o que ama, não trabalha, né? Na verdade, está ali todo dia se divertindo. Então, esse é o meu maior prazer de trabalhar com automação, é isso. Legal, e deixa uma mensagem para a galera aí que quer trabalhar com automação residencial, mas tem alguma insegurança, né? Deixa uma mensagem para essa galera aí. Galera, eu tava assistindo a live desde o começo, né? Tava até vendo você falando aquela questão lá de cliente querer comprar o material e você só executar o serviço. Eu acho que todo mundo já passou por isso, eu também já passei, tá? Mas aí vai uma dica até, só para resumir rapidinho, uma dica para o pessoal que está aí.
o que é que eu fazia? Eu dava uma condição que, assim, assistindo a live do Léo, assistindo o curso, eu criei esse insight. Qual era o insight? Eu criava uma escassez para esse cliente que vinha com essa proposta para mim. Eu dava uma contraproposta. Falava para ele, tá, vamos lá, eu até faço para você nessa condição, você comprando o material e eu executando. Mas aí, primeiro, eu vou querer que você me indique 3 pessoas para eu conversar, e além de eu conversar com essas 3 pessoas, você vai ter que criar uma condição que isso que eu fiz para você eu não faço para ninguém, porque realmente eu não faço para ninguém. E aí, aquele cliente meio que ficava amarrado comigo ali, apalavrado, e ele ainda passava 3 contatos. E assim, eu fui seguindo e fui crescendo. Mas Legal. qualquer pergunta mesmo, desculpa, Não, eu ia te Léo. pedir para deixar uma mensagem para a galera que está aí inseguro, porque quer entrar para o mercado de automação residencial, mas tem medo de empreender, tem medo de não dar certo, tem medo de entrar para o mercado de Cara, automação. o que eu posso falar é que façam, comecem, façam bem feito, façam com bastante carinho, façam como se fosse para você, tá? Tudo que você vai fazer, faça como se fosse para você, que você vai fazer bem feito, vai fazer com carinho, com atenção, vai fazer entregue sempre o melhor e supere as expectativas que o cliente está esperando, que assim o boca a boca vai levar você a longe. Lógico que tem que trabalhar a mídia, tem que trabalhar, tem marketing, tem todas essas questões, mas faça como se fosse para você. Inclusive, tem até uma historinha bem breve, Léo, que aconteceu comigo agora. Eu instalei um painel de LED a 500 quilômetros aqui de Maceió, e o cliente foi fazer um serviço lá, uma outra prestadora de serviço, e eles romperam o cabo de comunicação, o cabo Cat5e. E eles romperam esse cabo e metade do painel do cliente ficou sem funcionar. O cliente me ligou 11 horas da manhã, João, aconteceu isso, metade do painel está sem funcionar, e tinha uma semana que a gente tinha instalado o painel. E aí 5 horas e meia daqui, da minha cidade. Na mesma hora eu só falei, Alexandre, me dá só o tempo de eu chegar aí que eu resolvo isso. Peguei o carro, fui embora, não pensei 2 vezes, cheguei lá, 5 horas e meia de estrada, cheguei lá 11 horas da noite, 11 horas da noite, ele tem uma pousada, foi numa pousada, e aí fui lá, quando eu cheguei lá era só o conector RJ45 que tinha quebrado, mas conectei de volta, deixei funcionando, mas o cliente não quer saber se o problema é pequeno ou grande, ele quer a solução, e você está ali disponível no momento certo, na hora certa, e sempre ele vai te elogiar. E isso daí já gerou outras propostas que estamos conversando de outros amigos dele. Experiência, né? Sim, sim. É isso Então, aí, mas João. Valeu a demais. dica é essa, pessoal. Sigam, vão atrás, façam que vale a pena. Vale a pena. Estudem, conheçam o produto, estudem, aprenda com o Léo. Esse cara tem muito a ensinar para vocês, muito. Até hoje ele me ensina, às vezes eu converso com ele, Léo, me ajuda, ele já de pronto já me dá a resposta ali do que eu estou precisando. Até hoje ele me ajuda. Então aprendam, corram atrás, que vale muito a pena, pessoal. João, muito obrigado pela sua participação. Valeu demais. Tamo Valeu, junto, Léo. meu Eu que amigo. agradeço, viu? Tamo junto. Um abraço. Tchau, pessoal. Uma boa Valeu. noite. Pessoal, essa aí então foi a história do João, né? Como vocês viram aí. E para a gente complementar então a nossa live, né? Como eu prometi para vocês, eu vou trazer agora. Não, não caiu, não. Eu tirei o João aí porque a participação do João já encerrou. Mas eu vou trazer para vocês agora uma fórmula de precificação só para a gente completar então a nossa live, né? Então, basicamente, quando a gente vai precificar, a gente usa essa fórmula aqui, né? Preço é custo fixo mais custo variável mais o lucro. E aí tem muita gente que erra nessa precificação porque geralmente o pessoal coloca o custo variável, né? O que é o custo fixo? Só para a gente entender, o que é um custo fixo? O custo fixo são aqueles custos que você vai ter vendendo ou não. É aquele custo de aluguel de escritório, showroom, né? Funcionário, estoque, né? Então, tudo que você tem de compromisso financeiro aí na sua empresa, mesmo você vendendo ou não, isso é custo fixo, né? Então, você vai ter esse custo todos os meses.
Custo variável é quando você fecha um projeto, você fechou um contrato, você vai ter que comprar os dispositivos, comprar os materiais, comprar os equipamentos. Então, o custo variável é o custo do equipamento e dos materiais. É um custo que você vai ter se você fechar projeto, né? E o lucro é o quanto você quer ganhar com a venda desse contrato, né? E aí o que o pessoal faz sempre, né? O pessoal pega lá, faz a solução, faz o dimensionamento e ali vê todos os dispositivos que vai usar, faz a cotação no fornecedor, né? E aí ele sabe, a cotação do fornecedor é o custo variável, né? E aí que ele pensa assim, lá no meu fornecedor deu R$ 10.000, então eu quero colocar aqui um markup de 2. Eu quero aqui ganhar 50% de lucro. Então, 50% de lucro, né? Então eu vou vender isso aqui. Se eu estou comprando os equipamentos por 10, eu vou vender por 20. Por quê? Porque metade desse negócio vai ser o meu lucro, né? Então tem muita gente que faz a proposta, a precificação dessa forma, né? Faz a cotação e aí coloca o lucro que ele quer. Porém, existe o custo fixo, né? Para quem tem uma empresa de automação residencial, que tem showroom, que tem estoque, que tem funcionário, se ele não coloca o custo fixo nas propostas dele, esse custo fixo ele vai ser pago pelo lucro. Então, na verdade, quando você não se atenta para essa fórmula aqui, você começa a perder o seu lucro para pagar o custo fixo. E tem muita gente que nem enxerga que está perdendo o lucro para pagar o custo fixo, né? Então, eu quero trazer para vocês, inclusive, uma reflexão para a gente encerrar aqui, né? Que para quem entra para o mercado de automação residencial, já entra com uma certa vantagem competitiva em relação a quem já está no mercado. Por quê? Quem está no mercado há mais tempo, já com automação residencial, que já tem clientes, que já tem uma certa autoridade, esse pessoal aí que já cresceu no mercado de automação residencial está atendendo os clientes de alto padrão. E aí, o que o cliente de alto padrão exige? Ele exige que você tenha uma estrutura para poder atendê-lo, né? O cara ele quer ver lá a empresa de automação residencial grande para fazer o sistema de alto padrão. O cliente de alto padrão, se você tem que passar essa estrutura. E essa estrutura, ela tem um custo fixo que é alto. Então, o cara que está no mercado há mais tempo, ele tem que pegar os projetos maiores, né? E para isso ele precisa investir em infraestrutura. Por isso, o custo fixo de quem está no mercado há mais tempo é um custo fixo mais alto. Mas, em compensação, essa galera pega os projetos maiores. Agora, quem está entrando no mercado de automação residencial agora, o custo fixo ele pode ser zero. Por quê? Porque você pode começar abrindo uma MEI, né? E aí a MEI ela não te exige pagar nem nota fiscal, né? Você vai pagar o imposto, é só o valor mensal. Você não precisa pagar um contador, você não precisa de funcionário, você não precisa de um showroom. Por quê? Porque você vai atender projetos pequenos, você vai começar pequeno, vai atender projetos pequenos, você não precisa de uma estrutura para começar. Então, seu custo fixo ele vai ser praticamente zero enquanto você está se colocando como autoridade, quando você está crescendo no mercado, né? Então, pessoal, a gente vai, inclusive, provavelmente não, eu vou trazer esse conteúdo dessa fórmula aqui, inclusive, mais detalhado, eu vou detalhar, vou falar bastante sobre isso lá no nosso curso gratuito, tá? Então, a gente vai intensificar e aprofundar nessa precificação em todos os elementos de custo fixo, de custo variável e de lucro, né? Mas resumindo aqui, o custo fixo a gente tem que manter sempre no menor valor possível. O custo variável a gente tem que sempre controlar o custo variável. E o lucro é o que a gente tem que estar sempre perseguindo e ele tem que ser o tempo todo muito claro para a gente saber exatamente quais são os nossos resultados. Toda vez que a gente vende um projeto, a gente tem que perseguir o lucro que a gente estimou. E quem trabalha com automação residencial, quem é meu aluno, sabe que o lucro que a gente persegue é de 50%, mesmo envolvendo custos fixos, tá? Que a gente vai aprofundar, então, nessa fórmula aí no decorrer do nosso curso gratuito, tá? Então, pessoal,
Essa foi a nossa live de hoje. Eu gostei bastante do conteúdo, gostei bastante também da nossa conversa com o João. Eu espero ter trazido para vocês, né, um pouco de noção de como você dimensiona, como você precifica, né, como e quanto cobrar por um sistema de automação residencial, como se preparar para conversar com o seu cliente quando ele vier com a objeção dos valores de preço da internet. E a gente vai aprofundar bastante sobre isso também no nosso curso gratuito. Isso aqui foi só uma pequena pincelada do conteúdo que a gente vai ter lá no nosso curso gratuito. Então, por isso, se você ainda não fez a sua inscrição, digita aqui embaixo desse vídeo, eu quero. Se você está no Instagram, é só digitar aqui, eu quero. Se você está no YouTube, é só clicar no link que está na descrição do vídeo, tá? E muito importante, entre para o grupo do WhatsApp. Inclusive, eu prometi para vocês o resumo, né? Para vocês que estão aqui até comigo, até agora aqui comigo no final, né? Eu vou mandar o resumo dessa live daqui a pouco. A gente vai só apurar aqui o resumo aqui, vai só, né, organizar o resumo aqui. Daqui a pouquinho eu mando para quem está lá no grupo do WhatsApp, tá? Então faz a sua inscrição e fica no grupo do WhatsApp, porque vai ser por lá que eu vou enviar tudo, tá? E, pessoal, amanhã a gente tem mais uma live nesse mesmo horário também, onde eu vou trazer mais conteúdo também de aquecimento e também vou trazer mais um aluno para vocês também conhecerem mais uma história de pessoas comuns que estão no mercado de automação residencial faturando mais de R$ 100 mil. Pessoal, até amanhã. Um grande abraço a todos. Valeu, até mais.